Fala galera, vai começar agora o Draw My Life. Draw My Life, para quem não sabe, é uma história em desenho. E nós vamos homenagear através dessa história a vida do pastor Manuel Ernesto. O Draw My Life Manuel Ernesto. Vamos começar contando a história dele quando ele era uma criança, apenas uma criança travessa, que andava descalço, que morava no Nordeste. Ele era muito magro, tão magro que o apelido dele era Xilofone. Morava em Uruoca, uma cidade que fica em algum lugar do Brasil. Mas é no Brasil, hein? Ele tinha os cabelos enrolados. Quando era criança tinha muito problema com espinha. Era o irmão mais novo de 10 irmãos. Era filho de Manuel, meu avô, que tem o mesmo nome dele, né? E filho de Matilde também. E eles eram uma família muito pobre. Morava no Uroca, como eu falei, no Ceará. Mas apesar de ser muito pobre, sempre foi um menino feliz, brincava muito. Ele jogava muito futebol. E apesar de ser muito ruim, ele era goleiro e dono do time. E isso mostra a liderança que ele tinha antigamente. Uma grande liderança, desde criança, né? E o Mano Ernesto, ele saiu do Ceará por causa do meu avô, que estava muito triste. Meu avô pensou que estava com câncer de próstata, mas foi para Brasília se sarar. E quando chegou em Brasília descobriu que não estava, ficou muito feliz. Ficou muito feliz mesmo, saltitante. E tomou até uns goró, que meu avô gostava de tomar uns goró. E assim, foi... Quando eles foram para Brasília, ele foi ficando, cresceu em Brasília, se tornou soldado com o passar do tempo. E foi quando ele conheceu a minha mãe. Ele era um soldado já do exército. Conheceu a minha mãe, que era balconista, que trabalhava numa loja de tecidos. E ela ficava muito irritada, porque ele ia para a loja e comprava só um pedaço de tecido sempre. Ela pensava que ia fazer uma grande venda, mas nunca fazia. Era só um pedaço de tecido. Com o passar do tempo, ele e minha mãe foram se conhecendo melhor, se casaram. Meu pai se casou com um terno branco do Roberto Carlos e minha mãe casou com um cabelo bem grande da Marge Simpson. Mas eles viveram felizes para sempre no casamento. Beleza. No decorrer do casamento, eles naquela felicidade toda passaram por alguns problemas, mas foram no médico um dia e descobriram que nem ele nem a minha mãe poderiam ter filhos. Os dois eram estéreis. O médico disse para eles que eles não poderiam ter filhos. Tinha um grande problema e isso deixou o meu pai, Manuel Ernesto, muito triste e deixou minha mãe grandemente entristecida. Eles não sabiam o que fazer. Mas um dia, como sempre foram pessoas de Deus, foram até a igreja e Deus revelou para minha mãe que ela seria mãe de um filho e que esse filho teria que se chamar Marcos. Eles ficaram muito felizes. A minha mãe ficou saltitante, fiz até ela dançando aqui. Meu pai ficou muito feliz e nasceu o Marcos, né? Que sou eu, ó, essa criança linda que era, ó, dos cabelos bem enrolados. E depois de um tempo, além do Marcos, que sou eu, veio o irmão mais novo, um segundo filho, Mateus, que veio ao pedido do Marcos. O Marcos não queria ficar sozinho e pediu para eles fazerem o Mateus, que é o irmão dele. E hoje estamos aí, né? O Marcos, o Mateus, o Manuel e a Lucilene. Uma família linda e feliz. A família Ernesto. Beleza. Depois, com o passar do tempo, já tinha o Marcos, já tinha o Mateus, já tinha todo mundo. O pastor Manuel Ernesto virou um grande pastor. Eu sempre vi ele como um super-herói, que além de pastor, ele era policial militar. E parece que era a identidade secreta do super-herói que era o policial Ernesto, era o pastor Manuel Ernesto. E ele sempre foi um grande pastor e um grande policial militar. Sempre foi bom em tudo que ele fez. Manuel Ernesto, graças a Deus, para honra e glória de Deus, ele sempre foi bom em tudo que ele fez. E com o passar do tempo, ele pastoreou muitas igrejas. Ele já pastoreou a Ceilândia, já pastoreou também a Igreja de Deus, tudo na Igreja de Deus. Já pastoreou a Igreja de Deus do Novo Gama também. Foi muito boa, uma das melhores passagens dele. Já veio aqui congregar na Igreja de Deus de Taguatinga, depois ele foi congregar na Igreja de Deus do Riacho. E depois ele voltou para a Igreja de Deus de Taguatinga, agora pastoreando. E hoje, um grande homem de Deus trabalhando na obra do Senhor, como sempre, junto com a sua família. Pastor Manuel Ernesto, na vida dele, passou por altos e baixos, momentos ruins, momentos bons, mas hoje nós colhemos frutos de uma adoração a Deus e uma devoção total a Deus.
e vamos colher cada vez mais frutos. Poderia colocar a história dele toda aqui, mas seria muito grande o vídeo. Esse é o principal, beleza? Esse é o fim. Até mais.